Então, sejam bem-vindos ao Lacêutica Academy. Eu sou a professora Priscila Vareschi. Aqui está meu Instagram, para quem ainda não me segue. Vai ser uma alegria ter vocês lá. E nessa aula, a proposta da aula é mostrar o que tem de novo na alopecia androgenética e que, na verdade, muitos de vocês já observam na prática clínica. Então, na prática clínica, nós observamos muito mais do que afinamento do cabelo, nós observamos muito mais do que inflamação. O que tem de novo, que a literatura já comprova, quais são os tipos de micro-organismos que estão presentes no agravamento da alopecia androgenética. Será que realmente a conduta de tratamento é só inibir a ação da enzima 5-alfa-redutase, como é uma prática muito já bem elucidada, bem comprovada cientificamente, mas será que é só isso? Será que é só inibir o DHT e vai dar tudo certo? Nós já sabemos que não. Então, quem atende, quem está todo dia no consultório, que faz cicloscopia, que tem prática clínica, nós já percebemos que a alopecia androgenética é muito mais do que inibir a ação da enzima 5-alfa-redutase. É claro que o mecanismo de ação, onde tudo começa, é o afinamento do cabelo, tá? Então, aqui, a alopecia androgenética, ela faz parte dos estudos de alopecias não cicatriciais mais encontrado no consultório. Ela vai acometer, em média, 50% dos homens, entre 50% e 80%. É bem variável. Em média, entre 30% e 50% das mulheres, e todos os dias eu recebo pacientes com essas queixas. Estou perdendo cabelo, meu couro cabeludo está ficando aparente, meu cabelo está caindo, já fiz de tudo, aplico tônico, estou tomando medicamento, mas eu não observo uma melhora. Então, eu me lembro que há algum tempo eu recebi uma paciente aqui no consultório e quando eu fiz a tricoscopia do couro cabeludo dela, estava exatamente como esse aqui da foto, couro cabeludo inflamado, com afinamento. Priscila, desculpa, na sua tela, aí na apresentação, fica do ladinho o nosso grupo, onde a gente está. Eu não sei se é possível esconder ele para uma leitura ainda melhor da nossa turma. Tá, só um momentinho que eu vou bem na telinha do YouTube. Se for possível, sim. Se não, segue também. Agora não tem. A apresentação tua está tão bem construída e a gente está com dó de aparecer um negócio ali. Vou compartilhar novamente. Tá. Deixa eu ver ela. E agora? Deixa isso repercutir lá para eu ver. Vou deixar aqui, pode ser? E agora, melhorou? Melhorou, pessoal? Como é que tá? Tá com delay aí, talvez. Né? Agora vai aparecer, não tá compartilhando. Tá, mas ela vai compartilhar no instante. Deu certo? Pareceu bem? Deu certo? Tá deu perfeito. Tá certo, certinho, parabéns, certo. Então, vamos lá. Então, eu recebi uma paciente aqui na clínica e no momento da tricoscopia, eu avaliei e mostrei para ela, olha, o seu couro cabeludo está inflamado, tem alteração de microbiota, tem um afinamento já significativo, e com os olhos cheios de lágrimas, ela me olhou e disse, eu procuro tratamento fazem 10 anos, e nunca ninguém conseguiu me ajudar. Fazem 10 anos que eu percorro profissionais que tratam o cabelo, e até hoje, ninguém conseguiu me ajudar. E essa é a fala de muitas pessoas, de muitos homens, de muitas mulheres, que procuram profissionais que não conseguem ou não entendem o manejo adequado para o tratamento da alopecia androgenética. Então, a alopecia androgenética, nós já sabemos, ela é influenciada por fatores genéticos e tem a participação principal de hormônios andrógenos, onde a testosterona ela é convertida em dihidrotestosterona, causando a miniaturização do folículo piloso. Com isso, nós temos a miniaturização progressiva do folículo piloso, o encurtamento da fase anágena, que é a fase de crescimento. Então, esse cabelo, ele tem um tempo de crescimento reduzido,
nós temos o afinamento da fibra capilar, que vai cursar com a redução do diâmetro do fio de cabelo, deixando esse couro cabeludo cada vez mais aparente. A fibra capilar, ela perde pigmento, ela fica hipopigmentada, e nós temos uma redução da resistência mecânica e também da qualidade estrutural da fibra capilar. Então, é uma condição que vai afetar o sistema capilar num contexto geral. Isso aqui é o que a gente tem, que já está muito bem elucidado dentro da literatura. Porém, nós sabemos também que existem alterações quando você faz comparações com a alopecia androgenética padrão masculino e padrão feminino. Então, um padrão clínico da alopecia androgenética masculina é esse que vocês estão vendo aqui do lado direito, inferior da tela. Recessão frontotemporal e o couro cabeludo na região do vértex também mais aparente. Além disso, a linha frontal frequentemente é comprometida, a miniaturização folicular é intensa, progressiva, localizada na região frontotemporal e o vértex. O paciente masculino, ele tem uma alta sensibilidade folicular, então ele tem uma alta sensibilidade à dihidrotestosterona, que é o hormônio principal que vai cursar com a miniaturização do folículo piloso, e ele também tem uma maior expressão molecular, então ele tem uma maior atividade androgênica. Tá? Já na mulher, nós temos algumas condições parecidas, porém não são totalmente iguais. No homem, nós temos o padrão clínico, na mulher, na alopecia androgenética feminina, nós temos o padrão clínico de afinamento difuso aqui na região do topo. Então, aqui na região da linha da implantação do cabelo, é onde aparecem os primeiros sinais de afinamento. Porém, não é somente nessa região. A mulher, ela tem uma miniaturização folicular difusa, mais homogênea, diferente do homem. A mulher, quando nós fazemos a tricoscopia, avaliação do couro cabeludo, nós percebemos afinamento na região superior do couro cabeludo, na região temporal. Além disso, a sensibilidade ao DHT, a dihidrotestosterona na mulher, ela é variável, é diferente da do homem. E a expressão molecular na alopecia androgenética feminina, ela também vai cursar com alterações metabólicas e inflamatórias, diferente do homem. Então, quando você recebe uma paciente aí na sua clínica, você precisa ter um olhar muito mais abrangente, porque a literatura, ela já comprovou que a alopecia androgenética na mulher, ela está muito relacionada, ela é agravada por questões metabólicas e inflamatórias. Então, eu percebo aqui na clínica, né, nas tricoscopias que eu faço, por exemplo, que o couro cabeludo das mulheres realmente é muito mais inflamado do que o couro cabeludo dos homens. Então, é uma condição na mulher que tem a presença mais acentuada desse processo inflamatório. Então, a alopecia androgenética masculina e feminina, é realizado o tratamento da mesma forma? Não, nós precisamos fazer a leitura de cada paciente de forma personalizada, individualizada, e considerar que o homem ele tem uma alta sensibilidade à dihidrotestosterona, a mulher não, ela já tem uma sensibilidade moderada. O homem ele vai ter esse afinamento, essa miniaturização do folículo piloso e a rarefação do couro cabeludo na linha frontal e na região do vértex, enquanto isso a mulher ela tem esse afinamento de forma difusa, com predominância aqui na região da risca. O homem, ele tem uma baixa influência inflamatória, já a mulher, ela tem uma influência inflamatória mais elevada. Então, é um ponto de atenção no tratamento da alopecia androgenética feminina, modular o processo inflamatório. E, em comparação à progressão da perda do cabelo, da fibrose do folículo, o homem ele tem uma progressão muito mais acentuada.
mais rápida, tá? Então, são diferentes mecanismos clínicos, genéticos e moleculares que vão exigir abordagens personalizadas no tratamento. Quero pegar uma pouquinho. Então, a alopecia androgenética, hoje, ela é entendida como um fator multifatorial. Não é somente bloquear a dihidrotestosterona, não é somente entrar com medicamentos, com ativos que bloqueiam a ação da enzima ciclopa redutase. A gente precisa ter um olhar mais amplo, mais abrangente, avaliar o couro cabeludo do paciente para entender a real necessidade de realizarmos planos terapêuticos de tratamento direcionados para cada paciente. Então, eu sempre falo nas minhas aulas que cada alopecia androgenética é uma, porque um paciente, ele já traz essa história. É claro que nós temos alguns fatores que estão, ali parecidos, porém, Priscila, a avaliação... Tem alguém com o microfone aberto, eu ia pedir para ele ficar com a gentileza para desligar. Deu certo? Eu não sei quem é, porque eu não consigo ver aqui na minha tela. Ô Pri, é o Rômulo, eu tô pedindo para ele aqui. Ah, é? Pede para ele botar lá o microfone dele. Será que ele já botou? Fechou, Pri, tá fechado. Fechou. Obrigada. Então, a alopecia androgenética hoje, ela é entendida como um fator multifatorial que tem algumas questões importantes. A primeira, o afinamento do fio do cabelo, que se dá devido à miniaturização do folículo, a inflamação, mas será que é só isso? A gente já buscou na literatura e já está provado que a inflamação ela faz parte do processo fisiopatológico. Então, aqui nós temos 6 fatores que vão contribuir de forma importante na fisiopatologia da androgenética. A primeira são os hormônios. Então, o aumento da sensibilidade dos folículos à dihidrotestosterona por meio da maior expressão dos receptores androgênicos e da enzima ciclopa redutase. Com isso, como vocês podem ver aqui na imagem de estroboscopia, o fio do cabelo ele vai miniaturizar. O segundo fator, que é super importante, é a microinflamação perifolicular. Muitas vezes, essa inflamação ela não pode ser vista na parte superficial da pele com o microscópio, mas os artigos eles já mencionam que a inflamação ela pode ser silenciosa. Mesmo que você não veja a inflamação na tricoscopia, que ela não esteja muito exposta, considere também entrar com fatores que vão modular a inflamação. Então, essa microinflamação perifolicular em volta do folículo, ela é crônica, tá? Então, é importante considerar que se o paciente ele tem androgenética, ele vai ter uma inflamação crônica. E também, essa inflamação também está associada ao estresse oxidativo. Então, alguns artigos, eles já mostram que os pacientes que têm alopecia androgenética, eles têm uma senescência das células na região da papila dérmica e o aumento de estresse oxidativo. Tá? Então, é algo também que a gente precisa considerar no tratamento e entrar com ativos, com tratamentos que modulem a inflamação e também tenham ação antioxidante. Aqui, o terceiro fator que é muito presente na clínica é o desequilíbrio da microbiota. Então, os pacientes com androgenética, eles apresentam disbiose, que é uma alteração do perfil bacteriano e fúngico do couro cabeludo. Essa imagem aqui do lado direito da tela é uma imagem de um paciente aqui da clínica. Então, esses pontos rosa laranjados aqui, eles são protoporfirinas. Alguns artigos mais recentes, eles já mencionam e caracterizam essas protoporfirinas vindo de bactérias, tá? Então, nós temos a Cutibacterium, eu vou mostrar para vocês que os artigos mostram relacionados a esse tema. Então, o ponto de atenção principal do paciente que tem androgenética. Primeira coisa,
inibir a ação da enzima 5-alfa-redutase, impedir a progressão da miniaturização, tratar o processo inflamatório e tratar também a microbiota. Nessa imagem, só para quem ainda não está familiarizado, nós temos uma tricoscopia com a luz UV. Tá? Então, é uma tricoscopia diferenciada, onde nós conseguimos avaliar corpos fluorescentes. Mas, nós também conseguimos observar uma inflamação muito evidente, uma alteração de padrão vascular aqui na imagem do lado direito da tela. Tá? Vou circular aqui para vocês verem. Além disso, afinamento do cabelo. Então, é uma questão comum no dia a dia clínico. Além disso, os artigos novos também têm mostrado a sinalização molecular e a regulação do ciclo. Então, o paciente que tem androgenética, ele tem um encurtamento da fase de crescimento, da fase anágena. Por esse motivo, ele percebe o cabelo cair com mais frequência. Tá? Então, essa sinalização que regula o ciclo do cabelo, ela é alterada devido à intervenção do DHT. Fibrose perifolicular, então, um sinal clínico de que, infelizmente, o paciente não vai ter mais cabelo, quando ele já está totalmente calvo, essa imagem aqui que nós conseguimos verificar na tricoscopia, aqui no item 5. Não tenho mais folículo, infelizmente, não consigo. É folículo ativo, células ativas. Não consigo mais tratar esse paciente com alopecia androgenética. Então, a grande questão da androgenética é que o folículo, ele passa por um processo de miniaturização ao longo do tempo. Essa miniaturização, ela é progressiva. Então, o folículo vai miniaturizando, o cabelo vai afinando, quando o cabelo muda, ele vai ficando cada vez mais aparente, e esse folículo, em um determinado momento, ele vai fibrosar. Quando ele fibrosa, infelizmente, nós não conseguimos mais a recuperação, um novo crescimento de um fio do cabelo. Então, a gente precisa entrar com uma conduta terapêutica antes que isso aconteça e também para que isso não aconteça. E, por fim, aqui, um outro assunto que está muito já mencionado nos artigos é o eixo intestino-pele e os possíveis efeitos sistêmicos na microbiota. Então, algumas evidências emergentes, elas ligam a microbiota intestinal à fisiopatologia das alopecias, incluindo a alopecia androgenética. Então, é também um ponto de atenção. Eu sempre falo que o cabelo é um biomarcador de saúde do corpo. Se você não estiver bem, se o seu corpo não estiver saudável, muitas vezes a conduta de tratamento ela não funciona. Tá? Então, é importante avaliar o paciente como um todo. Eu trouxe esse artigo aqui de 2025 porque ele é bem completo e ele aborda tudo isso que eu mencionei nesses 6 itens. Então, ele fala do diagrama da patogênese da alopecia androgenética, hormônios, genética e fibrose perifolicular. Então, já está comprovado que vários genes e o histórico familiar positivo são considerados associados à alopecia androgenética, sob a regulação dos hormônios andrógenos, as células da papila dérmica, aqui na região inferior da base do folículo, elas expressam altos níveis de receptores andrógenos e podem secretar fatores que vão afetar o crescimento do cabelo, como, por exemplo, o TGF-beta. Isso também vai favorecer a vasoconstrição, vai suprimir os vasos sanguíneos, a interleucina 6 inibe a proliferação de células aqui na região da matriz e também promove a apoptose da bainha radicular externa, tá? Favorecendo o processo de fibrose folicular. Então, além disso, o próprio hormônio andrógeno, a própria dihidrotestosterona, ela pode promover diretamente a apoptose, a morte celular programada das células aqui da região do bulge, onde nós temos um reservatório de células-tronco folículo piloso, contribuindo também para a fibrose folicular. Então, perante todos esses problemas, né, vou iniciar aqui falando
dos tratamentos, dos ativos que nós conseguimos impedir o processo de fibrose, inibir a ação da enzima 5-alfa-redutase e melhorar a microcirculação local. O copepeptídeo, ele é um ativo que já está muito bem elucidado, ele vai aumentar a expressão de marcadores de células tronco epidérmicas, então vai impedir o processo de fibrose do folículo, vai impedir que esse folículo miniaturize num ponto que ele não produza mais o fio do cabelo, que essas células não consigam mais ser estimuladas. Ele também vai favorecer o aumento da produção de fatores de crescimento endotelial vascular, que é o VEGF, e uma função importantíssima dele é inibir a ação da enzima 5-alfa-redutase sem efeito colateral. Além disso, ele também reverte a atrofia do folículo. Então, aquele folículo que já está por um processo de miniaturização, o copepeptídeo, ele consegue reverter esse processo de atrofia. Outro ativo interessantíssimo que nós temos, que é super tecnológico, são os lipossomas de cafeína, que é a cafeína lipossomada. Com essa tecnologia, nós temos uma entrega folicular melhorada, nós conseguimos aumentar a concentração do ativo no alvo terapêutico, que é aqui a região do bulbo. Então, essa liberação ela é controlada para que esse ativo ele consiga ter uma resposta mais satisfatória. Então, o lipossoma de cafeína, ele vai melhorar a microcirculação local, favorecer o aporte de oxigênio, nutrientes, melhorar a reprodução de queratinócitos aqui na região da matriz do folículo, favorecendo o aumento do diâmetro do fio do cabelo. Além disso, ele vai aumentar os níveis de cyanide intracelular, que vai estimular o metabolismo e vai favorecer a proliferação das células. Com isso, nós conseguimos aumentar o diâmetro do cabelo, normalizar também a fase anágena. Além disso, alguns artigos mais recentes também mostram que ele também pode inibir a ação da enzima 5-alfa-redutase, impedindo a miniaturização. Fatores de crescimento, muito utilizados. Hoje nós temos a tecnologia de nanofatores de crescimento. Só para poder fazer aqui uma observação, esses ativos nós temos nos produtos que estão aqui na tela, tá? Então, copepeptídeo na mescla para microagulhamento. Hoje, o tratamento padrão ouro para alopecia androgenética é o microagulhamento associado com ativos. E aqui na mescla nós temos, na tricoderma, nós temos copepeptídeo, lipossomas de cafeína, fatores de crescimento, IGF, insulínico, fibroblástico e o VEGF, o vascular. Então, a função desses nanofatores de crescimento é reverter a atrofia do folículo, melhorar a microcirculação local. Então, por exemplo, o IGF, o que ele vai fazer? Vai favorecer o processo de angiogênese, a formação de novos vasos sanguíneos, impedindo a fibrose do folículo, favorecendo o aporte de oxigênio, nutrientes para essas células, irrigando a pele, melhorando todo o abastecimento para as células do folículo piloso. Além disso, os nanofatores de crescimento fibroblásticos vão aumentar a síntese proteica, favorecendo a ancoragem do fio de cabelo, impedindo a queda precoce, então impedindo o encurtamento da fase anágena. Aqui, uma observação, nós temos fatores de crescimento tanto no tônico capilar que o paciente usa em casa, quanto também na mescla tricoderme. Exossomos de capilha longa, é o que tem hoje de mais inovador, é a tecnologia de exossomos, tá? Então, os exossomos de capilha longa, eles têm um efeito promissor na tricologia, na terapia capilar e na regeneração do tecido. Então, esses exossomos, eles vão
entregar sinais celulares que vão estimular o ciclo do cabelo. Eles ajudam a ativar as vias como a WNT beta-catequina, favorecendo o crescimento do cabelo. Eles vão melhorar, regenerar o folículo, impedir também o processo de fibrose e também ajudam na modulação da inflamação. Tá? Então, tanto na mescla quanto no tônico capilar que o paciente leva para casa, eu sempre falo que o tratamento para androgenética, ele tem que ser completo. É o tratamento clínico, in e out, em caso o paciente vai precisar aplicar o tônico, vai precisar também fazer uso oral do tratamento para ajudar a nível sistêmico a inibir a miniaturização, impedir a miniaturização do folículo piloso. E o que a ciência já comprovou e o que ela traz desse ativo que é super tecnológico, que é o exossomo de capilha longa? Em comparação com o minoxidil, ele teve um aumento de 115% do IGF. Tá? Então, ele mostra uma atividade muito mais rápida do que o minoxidil. Lembrando que, sem o efeito colateral do minoxidil, tá? Que a sensibilidade, muitos pacientes, eles têm alergia, um ativo que, normalmente, os pacientes, eles tendem a ter um pouco mais de alergia. Além disso, alguns estudos in vitro também comprovaram um aumento de até 177% da proliferação das células na região da papila dérmica com tratamento com capilha longa, com exossomo de capilha longa. Então, também uma performance melhor do que o minoxidil. O minoxidil hoje ele é um medicamento que é reconhecido pelo FDA, tá? Então, um medicamento padrão ouro. Para poder fazer essa substituição, nós temos exossomos de capilha longa, sem efeito colateral, com uma performance muito melhor. E aqui, na avaliação clínica, olha só que interessante. Esse estudo aqui, ele mostra que houve uma redução da queda de cabelo de 53% com 45 dias de tratamento. Além disso, nós conseguimos observar aqui nas imagens de triposcopia que os cabelos aumentaram o diâmetro, tá? Então, aqui, esses cabelos, eles tiveram o aumento do diâmetro, o que favorece a diminuição da rarefação do couro cabeludo. Aqui do lado direito da tela, na parte superior, também foi comprovado uma densidade um aumento de densidade de 17% dos pacientes. Além disso, no tratamento de cílios, 57%, e nas sobrancelhas, 35% de melhora, de aumento de crescimento dos cabelos. Então, o capilha longa, ele é um ativo seguro, tanto para o tratamento do couro cabeludo, quanto também de cílios e sobrancelhas. O Proherin, octapeptídeo 2, que eu amo, gosto bastante. Antes de utilizar os produtos da Lacêutica, eu prescrevi, agora eu não prescrevo mais, ele já vem pronto para eu utilizar aqui na minha clínica. Esse ativo, ele tem funções interessantíssimas, importantes no tratamento da alopecia androgenética. A primeira função dele é normalizar a secreção sebácea, que é uma condição, principalmente, que ocorre nos homens, o aumento da oleosidade. Além disso, ele aumenta a síntese proteica das proteínas, melhora a ancoragem do fio, impede o encurtamento da fase anágena, favorecendo com que esse cabelo cresça, ele tem o seu ciclo de crescimento normalizado. Uma outra função importante é o aumento da fixação de melanina nos fios. Um dos sinais clínicos da alopecia androgenética é a hipopigmentação. O cabelo, ele vai perdendo pigmento. Então, o Proherin, ele aumenta a fixação da melanina, ele favorece a pigmentação do cabelo. E, além disso, ele vai estimular as células-tronco lá na região do buche, impedindo o processo de fibrose do folículo. Isso, os estudos já mostram que ocorre, em média, em 6 semanas. Então, olha só que interessante esse artigo científico aqui, que fez uma análise com 8 semanas de tratamento. Então, aqui, início do tratamento, a primeira foto,
e com 8 semanas, tratamento com Proherin a 5%. Tá? Então, os resultados com o Proherin, eles são muito satisfatórios. Já comprovados cientificamente, eles vão trazer diversos benefícios no tratamento do paciente que tem alopecia androgenética. Mas, além da questão genética, do DHT, nós também precisamos modular a inflamação desse paciente, porque os artigos já comprovaram que existe uma microinflamação perifolicular e também uma alteração do microbioma. Então, o andrógeno, ele pode promover diretamente a apoptose das células tronco do folículo piloso e prejudicar a migração das células tronco aqui da bainha radicular externa. E o microbioma do couro cabeludo e do folículo piloso também pode contribuir para o agravamento da alopecia androgenética, porque essa alteração do microbioma vai favorecer ainda mais o processo inflamatório, tá? Então, aqui, esse artigo, ele fala que foi visto que a presença de bactérias provavelmente explica os níveis altos de porfirinas. Então, a Cultibacterium acnes aqui provavelmente explica os níveis mais altos de porfirinas, que é aquela fluorescência rosa alaranjada que eu mostrei para vocês na tricoscopia que foi realizada aqui na clínica. Além disso, eles também falam que espécies reativas de oxigênio também podem agravar o paciente, a miniaturização do paciente que tem alopecia androgenética. E, além disso, também observaram uma microinflamação, incluindo infiltrado inflamatório como os linfócitos. E aqui é uma foto clássica com tricoscopia UV, que mostra o que o artigo realmente fala. Então, essa é uma foto aqui da clínica, que mostra essa fluorescência de protoporfirinas, mostra a inflamação, e é impressionante. 80% dos pacientes que têm androgenética, na prática clínica, apresentam alteração da microbiota. E o que a ciência ela tem mostrado em relação a isso? Esse aqui é o primeiro artigo que foi publicado em 2019, foi o primeiro artigo que eu vi que falava de toda essa alteração desse ecossistema. Então, esse artigo ele fala que o infundíbulo, que esse terço superior aqui, né, que a gente tem o ósseo folicular, esse terço superior, ele abriga um rico microbioma. Então, essa figura aqui, ela apresenta a capacidade do infundíbulo de estender da superfície da pele até o nível da abertura da glândula sebácea, formando uma bolsa preenchida por inúmeros micro-organismos, bactérias, leveduras, ácaros, tá? Então, os micro-organismos, eles não ficam na superfície da pele, eles vão ficar nessa região principalmente, que é o que a gente consegue verificar aqui na foto. Então, aqui na foto, olha só, eles vão ficar predominantemente aqui na região do ósseo folicular. Tá? Então, a gente precisa entrar com uma conduta terapêutica para remover o excesso de material cerato sebáceo e também controlar, normalizar a microbiota. Esse outro artigo aqui, também publicado em 2025, ele faz uma comparação entre a tricoscopia polarizada e a tricoscopia com fluorescência induzida por ultravioleta, que é a imagem aqui que vocês podem ver na imagem B. Tá? Então, esse paciente é um paciente que tem alopecia androgenética. O que eles observaram aqui nesses pontos rosas, aqui alaranjados? Uma fluorescência associada a Cultibacterium acnes também pode servir como indicador de integridade da região do corpo. Essa é uma informação importante. O que isso quer dizer? Se tem a fluorescência, esse artigo aqui, ele evidencia que o folículo piloso está ativo, ele não fibrosou, tá? Então, é uma informação muito importante para a gente poder direcionar e também conseguir entender o quanto eu consigo de tratamento. Por esse motivo, hoje, a tricoscopia com fluorescência aqui na clínica é das avaliações que eu considero padrão ouro. A gente consegue verificar se o folículo está ativo,
consegue verificar se tem alteração da microbiota, consegue verificar também se tem uma inflamação muito severa pela alteração do padrão vascular. E esse artigo aqui ainda fala que a fluorescência rosa avermelhada, que vocês conseguem ver aqui nos pontinhos, tá, na imagem, nas setas vermelhas, ela foi uma constante nos pacientes com androgenética. Aí eles falam ainda que essas fluorescências rosas avermelhadas, elas estão nas aberturas foliculares e foi atribuída à coproporfirina 3, produzida pela Bacterium acnes, uma bactéria que é hipofílica, que coloniza ali aquela região, principalmente do infundido. Esse outro artigo aqui, publicado em 2024, mostra a mesma coisa, uma tricoscopia com a luz UV. Então, aqui a gente tem uma paciente, uma mulher com alopecia androgenética. Na tricoscopia do couro cabeludo dela com a luz UV, o que eles observaram? Uma fluorescência vermelha e foi detectar Cultibacterium acnes e Staphylococcus epidermis. A mesma coisa nesse outro artigo aqui, tá? Então, aqui eles fizeram a análise in vitro e também conseguiram observar esses 3 tipos de bactérias predominantes. Além disso, a gente também deve considerar o fungo Malassezia, tá? Que também ele faz parte ali do processo, mas a Cultibacterium hoje tem mais evidência científica da alteração da microbiota do couro cabeludo. Para isso, é importante nós entrarmos com tratamentos que vão normalizar a microbiota, porque essa alteração ela vai favorecer o processo inflamatório, ela agrava o processo inflamatório, agrava a microinflamação perifolicular, ela favorece o processo de hiperproliferação epidérmica, ou seja, ela favorece a descamação do couro cabeludo, que muitas vezes vem acompanhado, o paciente que tem androgenética, ele não vem só com androgenética, ele vem com inflamação, com descamação, ele vem com diversos distúrbios que devem ser tratados como conduta principal. Então, o bioecólia é um prebiótico que vai induzir, ele vai proteger a microbiota do couro cabeludo. Tá? Ele é um prebiótico renomado que vai preservar o ecossistema, mantendo o equilíbrio da microbiota da pele do couro cabeludo. Ele vai reequilibrar o ambiente bacteriano, vai fortalecer a barreira microbiológica da pele, isso é uma função muito interessante que ele tem, e vai também reforçar as defesas naturais da pele, estimulando a produção de peptídeos antimicrobianos, que são marcadores chaves da imunidade. Esse ativo nós temos na linha Cal, tá? Então, muitas vezes, quando as pacientes, principalmente as mulheres e alguns homens, eles aparecem na clínica no primeiro momento com o couro cabeludo inflamado, com alteração da microbiota, é importante você iniciar o tratamento modular a microbiota, modular a inflamação, para depois entrar com uma outra conduta, por exemplo, como um microagulhamento, como uma intradermoterapia, ou até mesmo como um laser de túnel, que é uma tecnologia muito utilizada hoje para promover o drug delivery nos tratamentos de alopecia androgenética. Então, a chave do tratamento é você avaliar a pele e normalizar a microbiota e também normalizar o processo inflamatório antes de entrar com o estímulo. O que a ciência trouxe já de artigo científico com o bioecólia, com essa matéria-prima que é maravilhosa? Ela mostra que o HBD2 e o HBD3, que são proteínas vitais para a pele, e que ao detectarem uma ameaça, uma bactéria, uma infecção, elas são ativadas para combater o patógeno, funcionando como uma barreira de proteção ativa da pele. Nós tivemos aqui, olha, um aumento quando a pele foi tratada com o bioecólia, de 75% da expressão do HB2 e o HB3, 153%, tá? Em 0,75% do ativo bioecólia. Então, tanto o HBD2 quanto o HBD3 são antibióticos naturais
eles vão agir destruindo bactérias, especialmente as gram-negativas, alguns fungos, alguns tipos de vírus, vão normalizar a microbiota da pele e vão trazer saúde para essa pele do couro cabeludo, para quando você entrar com um estímulo, com o polipeptídeo, com as vitaminas, com exossomos, com o prorenin, com os fatores de crescimento, com o lipossoma de cafeína, essa pele, ela responder de uma forma mais efetiva. Além disso, aqui nós temos um ativo que eu considero padrão ouro no tratamento de processo inflamatório. E, como eu já mencionei, na androgenética é muito comum o paciente chegar e ele não só chega, ele se mantém com o couro cabeludo inflamado. Tá? Então, nós temos o glicirrisinato de potássio. Ele é um ativo que tem ação corticoide-like, ele modula a inflamação, tá? Então, ele inibe a produção de mediadores pró-inflamatórios, como a histamina, e também os leucotrienos, que são responsáveis pela vermelhidão, pelo inchaço, pela coceira. Então, ele vai ter um efeito análogo ao da hidrocortisona, tá? Então, nós falamos que ele tem ação corticoide-like. Além disso, ele também age como antialérgico, melhorando a tolerância da pele, reduz a sensibilidade, e também como antibacteriano, inibindo o crescimento de bactérias. É um ativo que já está muito bem elucidado na ciência, tem muito artigo publicado. Eu trouxe um artigo mais recente que mostra que o glicirrisinato, ele consegue, já em 7 dias, diminuir, em comparação com o grupo controle, a inflamação. Ele também diminui em 3 dias a hiperemia, que é um sinal do processo inflamatório. Então, esse artigo aqui, ele mostra, ele é um artigo que foi publicado em um modelo animal, mas ele comprova já que tem uma redução muito significativa a partir do 3º dia da hiperemia e também a partir de 7 dias do processo inflamatório. Além disso, do tratamento clínico, dos tratamentos de uso tópico, é importantíssimo bloquear a ação da enzima 5-alfa-redutase também com suplemento via oral. Tá? Então, aqui nós temos o DHT Blocker, que tem a sua fórmula focada em 2 pilares. Primeiro é o óleo de semente de abóbora, 1000 miligramas, e também a vitamina E. O que esse produto faz? O que esse suplemento faz? Ele inibe o DHT, tem ação antioxidante, anti-inflamatória e melhora a microcirculação local. O mais importante, tudo isso sem efeito colateral, sem o efeito colateral que os medicamentos trazem. Então, esse hoje é o tratamento padrão ouro, que não tem efeito colateral, via oral para alopecia androgenética. Os artigos já comprovam a eficácia do óleo vegetal de semente de abóbora e já está bem elucidado o uso do óleo vegetal de semente de abóbora no tratamento da androgenética para bloquear o DHT, mas ele não só bloqueia o DHT, ele trata a inflamação, tem ação antioxidante e melhora a microcirculação local. Aqui, um outro suplemento que eu gosto bastante são os nutracêuticos, tá? Então, é importante lembrar que o paciente que tem androgenética, ele tem fio fragilizado. Então, dependendo do caso, eu também gosto de já, nesse primeiro momento, trabalhar com a suplementação. A suplementação, quando realizada de forma adequada, ela vai melhorar a resistência do cabelo de dentro para fora, vai normalizar a fase anágena, impedir a pele excessiva e também vai normalizar a energia mitocondrial das células. Então, aqui nós temos uma suplementação completa, com vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina C, B1, B2, B3, B5, B6, B7, tem o ácido fólico, também tem a vitamina B12, alguns minerais que são importantíssimos para normalizar o ciclo do cabelo, como o cobre, o cromo, o ferro, o selênio e o zinco. Então, é um nutracêutico super completo que vai ajudar no tratamento em casa. Então, hoje, a conduta adequada para uma performance efetiva no tratamento da androgenética
modular a inflamação, inibir a ação da enzima cipó-redutase, normalizar a microbiota, entrar com suplementos nutracêuticos que vão favorecer todo o sistema corporal, e isso vai resultar na saúde do cabelo. Na Lacêutica, nós temos uma linha completa de tratamento para androgenética, tanto para a clínica quanto também para o home care. Então, hoje eu já atuo com os produtos da Lacêutica aqui na clínica faz um ano, tenho obtido ótimos resultados. Quando a Lacêutica me convidou para ministrar aula, eu fiquei super feliz, porque eu realmente vou falar de ativos e de produtos que eu confio, que eu utilizo e que eu conheço a performance clínica nos pacientes, tá? Para microinflamação, então aqui a gente tem a linha que trata a androgenética e aqui também o complemento, que é modular a inflamação e controlar a microbiota se esse paciente chegar com o couro cabeludo alterado. Então, o futuro do tratamento da alopecia androgenética, ele não está em uma única terapia, mas na personalização baseada em evidências. O tratamento, ele precisa ser personalizado. A avaliação tricológica, ela tem que ser direcionada, ela tem que ser minuciosa, e cada tratamento é único. É importante vocês avaliarem o paciente de vocês, o histórico clínico, as questões de saúde, para realizar um plano de tratamento assertivo, direcionado e que realmente tenha resultados. Aqui estão as referências, os artigos que eu utilizei para construir a aula. Eu agradeço muito a Lacêutica pelo convite, pela oportunidade.